no livro de Apocalipse, capítulo 2. Quinta passada nós ministramos aqui Apocalipse, capítulo 1. E eu tive o desejo e senti no meu coração de que lêssemos também o capítulo 2, não todo. O capítulo 2 vai começar a falar especificamente para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. É claro que nós não vamos falar de todas elas porque não daria tempo, mas eu queria focar na primeira igreja. A Bíblia diz que o sábio, ele aprende com o tolo. O que é que o sábio tem a aprender com o tolo? Nem eu estou chamando a igreja de tola também, irmãos, mas veja bem, o tolo é aquele que erra. Então, quando alguém erra e tem uma outra pessoa que observa, ela tem a oportunidade de evitar o erro que ela viu sendo cometido. Eu lembro de um irmão, um amigo, e ele era da Marinha, e ele conta que um dia eles estavam fazendo aquela corrida, aquele exercício dos soldados, e ele estava liderando o pelotão, o grupo dele, com aquelas palavras de... que vai te respondendo, o líder vai cantando, e para dar aquela moral, para dar aquele incentivo à tropa. E ele está lá levando a tropa dele naquela corrida, e de repente ele vê um buraco. E ele diz assim, buraco à frente! E ele mesmo caiu no buraco, porque na hora que ele virou já estava em cima, e ele caiu. E eu fiquei pensando, eu ri muito quando ele me contou essa história, mas eu fiquei pensando que muitas vezes a gente está assim. A gente olha o buraco, a gente sabe que o buraco está lá, a gente até avisa para os outros, mas a gente mesmo cai. Como igreja, muitas vezes a gente vê falhas em nós, como igreja, e em outras igrejas que a gente vê ali, aqui, a gente percebe assim, nossa, que esquisito aquilo. O problema é que muitas vezes a gente não aprende. Quando a gente lê um capítulo, um texto como esse que a gente vai ler, o propósito dele não é para a gente dizer assim, nossa, misericórdia, sangue de Jesus, que igreja que caminhou por um caminho muito perigoso, essa igreja de Éfeso, só que a gente faz a mesma coisa. Acompanhe a leitura comigo. Efésios, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu rogo ao Senhor graça e favor, misericórdia, para que esse momento, Senhor, seja para nós um momento de edificação, de alinhamento, que seja um momento, Senhor, de correção, mas também seja um momento de encorajamento,
queremos aprender de Ti nessa noite, através da Tua palavra que é viva e poderosa. Damos ao Senhor a liberdade, Espírito Santo, para falar conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, o tema que eu daria essa mensagem é uma igreja sem coração. Que pesado uma declaração dessa. Quando você diz que uma pessoa não tem coração, você está dizendo algumas coisas. Você está dizendo que é uma pessoa sem empatia, que é uma pessoa indiferente aos sentimentos de qualquer pessoa que seja. Uma pessoa sem coração, ela não se comove com o sofrimento de ninguém. Uma pessoa sem coração é incapaz de amar, de dar afeto, de dar atenção. Aí você pensa que uma igreja pode estar, sim, parece uma coisa irreal, parece uma coisa até absurda, mas eu quero dizer que é uma coisa possível. Veja que Jesus, ele se coloca como aquele que está não distante da igreja. É fácil falar quando a gente está de longe. É fácil falar só pelo que a gente acha. Tem muita gente que não desenvolve relacionamento, porque ele começa a observar alguém de longe com preconceito. E logo após ele rotula aquela pessoa que ele sequer trocou uma palavra com ela. Então, por exemplo, estou vendo ali o Cristiano. Levanta a mão, Cris. Cristiano, vamos dizer que eu não conheço o Cris. Aí eu olho daqui e diz, gente, ele tem uma cara de gente boa. Não, mas vamos dizer que eu olho para você e digo assim, não, ele tem uma cara de aquele cara enjoado, credo, não vou nem chegar perto. É isso que muitas vezes a gente faz. A gente não se aproxima, a gente não conhece a pessoa, e de longe a gente rotula aquela pessoa. E alguém que chega para mim e diz assim, ó pastor, você viu aquele irmão que senta ali daquele lado? Eu disse, eu acho que eu sei. Você conhece? Conhecer eu não conheço, mas ele tem uma cara de enjoado. Eu já contaminei alguém com uma observação que eu fiz de longe. Cristiano é gente boa todo, viu? Atenção, mulheres solteiras aí, ó, fazendo propaganda do meu irmão. Casa que você é um homem de Deus. Irmãos, veja bem, Jesus não estava falando, obrigado por me dar a oportunidade de te dar um exemplo, viu, Cris? Jesus não está falando de longe. Jesus diz aqui, ele anda no meio dos 7 candeeiros, ou 7 candelabros de ouro. Veja bem, quem eram os candelabros? A gente viu quinta-feira passada, e está aqui no capítulo 1, versículo 20, que os candelabros são as igrejas. Então Jesus, ele é apresentado aqui no verso 1 como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, são os anjos da igreja, são os líderes da igreja. Mas ele também é aquele que anda, o movimentar-se de Jesus. Jesus não está passivo, Jesus não está inerte, isso deve nos alegrar o coração, saber que Jesus é aquele que anda, que se movimenta, que atua, que age no meio da igreja dele. Por isso que a igreja é uma igreja viva, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que se movimenta, um Deus que não está parado. Jesus ali perto da igreja, ele consegue observar muito bem, até porque quando ele é descrito, no capítulo 1 de Apocalipse, ele também é descrito como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Significa dizer que nada é oculto ao Senhor Jesus. Que tudo ele conhece, os nossos mais íntimos segredos, aqueles que a gente enterrou para que ninguém descobrisse, Jesus já sabe há muito tempo sobre eles. Intenções do nosso coração, motivações internas, aquela que a gente guarda, que a gente não fala nem alto para que a gente mesmo não se ouça. Muitas vezes a gente confessa intenções, irmão. Muitas vezes a gente tem que confessar motivações. Porque muitas vezes minha ação é boa, mas minha intenção é ruim. E Jesus conhece as duas coisas. Eu posso fazer uma coisa boa para o Eltras, mas a minha intenção seja totalmente desagradável a Deus. E isso é um pecado ainda, mas eu estou fazendo uma coisa boa, mas Jesus está vendo além da minha ação.
Ele está vendo minha intenção. Olhos como chamas de fogo é aquele que conhece segredos, que conhece mente, que conhece coração. E ele conhecia aquelas igrejas, ele estava no meio delas, ele andava entre elas, ele estava participando. Então ele olha para a igreja de Éfeso, ele não só vê problemas. É tanto que ele começa falando de coisas muito boas. Ele começa falando de algumas verdades, irmãos, que a gente precisa tomá-las como desejo de praticar, como situações, como verdades que a gente diz assim, eu não estou desse jeito. Se Jesus censurou, irmão, presta atenção. Se Jesus olha para uma igreja dessa, e ele diz assim, se você não se arrepender, eu vou tirar o candeeiro do seu lugar. Ou seja, você vai deixar de existir como igreja. Você sabia que a igreja de Éfeso realmente deixou de existir? A cidade de Éfeso sofreu um terremoto e a igreja estava lá. Então, não somente a cidade, mas a igreja deixou de existir. Veja, Jesus tinha dito, se não houver arrependimento, eu vou remover o candeeiro. Tem muitas igrejas hoje no mundo, na Europa, que viraram museu. Templos enormes, que viraram bares, que viraram casa de espetáculo. Lugares que anteriormente eram palcos de avivamento. Lugares que antigamente eram aqueles lugares onde a voz de Deus se fazia ouvir, onde pessoas se juntavam para receber de Deus. Hoje são casas de shows, são museus, são bares, igrejas que foram removidas, igrejas cujo candelabro foi apagado, cujo candeeiro não servia mais para nada, para trazer luz. Se não serve, a igreja nunca será um objeto decorativo. A igreja não está aqui para fazer bonito. A igreja não está aqui para causar admiração de ninguém. A igreja está aqui com um propósito, é candeeiro. Candeeiro, ele tem uma finalidade, trazer luz. Se a igreja deixa de trazer luz, é como o sal que deixa de salgar. Jesus disse, não serve para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Se a nossa luz não brilhar mais, irmão, se a gente não conduzir mais as pessoas à verdade de Cristo, a gente está aqui para quê? Então Jesus diz assim, se você não se arrepender, eu virei até você, e eu vou remover o candeeiro do seu lugar, eu vou tirar vocês do seu lugar, vocês vão deixar de existir. Para nossa tristeza, essa igreja de fato deixou de existir. Mas como eu disse, irmão, se a gente olha para uma igreja como essa, a gente vai ver algumas características dela que deixam a gente maravilhados. E a gente entende que Jesus não deixou passar desapercebido uma coisa que os nossos olhos nunca veriam. Porque Jesus elogia, nós vamos ver aqui, a energia, o vigor dessa igreja. Jesus elogia o perfil doutrinário que essa igreja tinha. Essa igreja não engolia qualquer balelazinha, não. Não era qualquer pregador que chegava lá, falava umas potoquinhas e a igreja, aleluia! Não tinha nada disso, não. Era uma igreja firme na verdade. Era uma igreja perseverante que passava por tribulação, mas não negava o nome de Jesus. Você diz assim, nossa, que igreja! E Jesus viu uma coisa que nenhum de nós veríamos, a falta do coração. É igual você olhar um carro sem motor, uma geladeira sem motor. Está lá a aparência, mas falta o que move aquela máquina. Um carro sem motor, um Porsche, uma Ferrari. Uau, uau, que carro! Aí você vai abrir, não tem motor. Serve para quê? Para tirar uma foto, fazer uma selfie. Mas não anda, não cumpre o propósito dele. Igreja é a mesma coisa. Se falta o coração da igreja, ela vira um manequim de vitrine, ela vira um boneco de cera, ela não cumpre o seu propósito, ela não cumpre o seu papel. Mas Jesus observava coisas boas, e eu quero que a gente se inspire nelas. Verso 2, o texto diz que Jesus
conhecia as obras que aquela igreja realizava. Não era uma igreja apática, não era uma igreja parada, não era uma igreja morta no sentido de ações, era uma igreja que fazia coisas, que realizava obras. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço, diga esforço, como a sua perseverança. Essa palavra esforço, irmão, ela vem de uma palavra grega que quer dizer trabalhar até ficar suado, exausto, cansado. Jesus olha para aquela igreja e diz assim: eu conheço o seu trabalho exaustivo. Vocês não são aquela igreja corpo mole, vocês não são aquela igreja escorada, vocês são pessoas que trabalham para valer, que trabalham na minha obra até ficarem cansados. Sabe aquele dia que você chega em casa morto? Mas foi pela obra. Hoje, irmãos, nós temos vivido dias em que poucos são aqueles que querem realmente trabalhar com dedicação na obra de Deus. Poucos que dizem assim: Deus pode contar comigo. Vou trabalhar, e vou trabalhar com dedicação e com afinco. Muitos de nós, irmãos, estamos assim, às margens daquilo que seria o trabalho da obra. Muitos de nós estamos distantes, não queremos. Um problema da igreja brasileira, e nós estamos dentro desse contexto, é a questão de eu não querer me envolver. Muitos irmãos, até por questões anteriores, às vezes eu tive uma experiência ruim, de um lugar de onde eu vim, ou do próprio lugar que eu estou, uma incompatibilidade, um desajuste com algum irmão, que talvez foi meu líder, com um pastor, e isso bloqueia o nosso coração, isso faz a gente dizer assim: agora eu não quero me envolver mais. E nós levamos o resto da nossa vida cristã apáticos, parados, sem querer envolvimento. E achamos que Jesus está respaldando isso. Achamos que Jesus está dizendo: eu te entendo, meu filho, você não precisa trabalhar mesmo não. Jesus olha para essa igreja e elogia essa igreja. O trabalho que vocês fazem não é um trabalho de corpo mole, não é uma igreja assim arrastada, é uma igreja que diz assim: vamos trabalhar. É uma igreja que pega pesado, que arregaça as mangas, que faz a obra do Senhor com dedicação, com esforço. Jesus via o esforço, saiba, irmão, Jesus vê o seu esforço. Quando você faz algo para Deus, que muitas vezes vai até além daquilo que você poderia fazer. Irmãos, nós não podemos adotar uma postura medíocre. Sabe aquela pessoa que estuda só para tirar a nota da média? Eu tenho uma prova para fazer e eu preciso de 60 pontos para passar na prova. Ele estuda só para tirar os 60, às vezes ele tira 59 e clama a misericórdia do professor. Ô professor, 1 ponto. Sabe aquele crente que faz só aquilo que ele acha que pode fazer? Aquele que não vai além, que não dá um passo a mais, que não se esforça mais um pouco, que acha dificuldade em tudo, é aquele tipo de crente amarrado. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender com essa igreja. Jesus não estava criticando, Jesus estava elogiando. Olha, eu gostei do seu esforço, eu vi que você trabalhou, você suou mesmo, eu vi que você cansou. Irmãos, e esse trabalho para Deus, Ele vai recompensar. Embora a gente não esteja muitas vezes de olho, tem gente que tudo que faz pensa assim: meu galardão. Eu sei que você e eu vamos ter, amém, irmão? Sim ou não? Mas, irmãos, veja, Jesus, Ele suou gotas de sangue por você, por mim. E muitas vezes não estamos fazendo nada para que aquele suor que Jesus derramou lá no Getsemane tenha validade para a nossa vida hoje. Não queremos uma gotinha. E essa igreja foi elogiada justamente por isso. Eu conheço o trabalho pesado que vocês fizeram. Além disso, esse vigor, essa energia da igreja era demonstrada na perseverança dela.
Jesus elogia que era uma igreja que era perseverante. Eu conheço, verso 2, a sua perseverança. Eu conheço que vocês suportam provas e não desistem. Eu conheço a paciência de vocês. Vocês permanecem fiel, vocês não esmorecem. Tem crente que não pode ver um vento contrário. Uma dificuldade, já começa a reclamar. Está vendo onde é que está Deus? Deus, o Senhor não está me olhando. Deus, o Senhor não me ama. Deus, cadê a provisão? Reclamador, reclamadora, irmãos, pelo amor de Deus. Perseverança não é somente esperar, é esperar com paciência. Eu posso esperar 3 horas na fila de um banco reclamando. Isso não é esperar com paciência. Eu estou lá sentado. Eu não posso sair porque é o dia do vencimento do boleto. E se eu não pagar naquele dia, eu vou ter que colocar uns juros depois para poder pagar. Então eu tenho que ficar. Mas eu reclamo do calor, eu reclamo do funcionário. Está vendo ser uma lesma aí nesse caixa. Não chama mais não. Esse negócio aí, esse letreiro está quebrado. E crente barraqueiro ainda. Então, esperar não é a questão, é esperar com paciência. Esses irmãos estavam... Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade considerada o coração da Ásia. Era como se fosse a São Paulo do Brasil. Vem gente, até porque tinha um porto lá, muito conhecido. E vinha gente de todos os lugares e desembarcavam lá. Então, era uma cidade grande. E aí você pensa comigo, uma cidade grande, uma mistura de gente, de povos, de sotaque, de língua, aquela miscigenação, aquela ideia de que eu tenho algo que você não tem. Era uma cidade idólatra. Lá existia o templo da chamada Diana dos Efésios. Era um ponto turístico, era um lugar de idolatria. E as pessoas iam para pagar os seus votos, fazer suas oferendas. Então, irmão, se levantar dizendo, isso daí é falso Deus. Isso trazia perseguição. Paulo, ele foi perseguido nessa cidade. Paulo é um dos fundadores dessa igreja. Timóteo foi um dos pastores dessa igreja. E ele prega nessa cidade, irmãos, e houve um reboliço, houve um avivamento. Porque as pessoas ouviram a pregação do Evangelho, muitos creram no Senhor, trouxeram objetos de feitiçaria, livros de magia, queimaram em praça pública lá em Éfeso. Os ourives ficaram loucos, porque disseram assim, esse Paulo vai tirar o nosso lucro, porque a gente faz uns totemzinhos da deusa, a gente vende, é o nosso lucro. É a religião misturada com o comércio. E a igreja do Senhor tem que tomar cuidado com isso também. Quando nós misturamos a fé com o comércio, o lucro, para cantar na sua igreja, eu vou cobrar por 2 músicas, R$10.000. Vai cantar no chuveiro. Irmão, tem gente que está aí se vendendo no comércio da fé. Tem gente que pergunta, não são todos, glória a Deus por isso. Sempre tem um remanescente fiel. Mas tem cantores e cantoras gospel que antes de aceitar cantar numa igreja, perguntam quantos membros tem a sua igreja. Porque dependendo do número de pessoas, ele nem passa na porta. E quando aceita o convite, ele estipula de antemão um valor, irmãos, que a gente teria que trabalhar muito tempo para conseguir um negócio daquele. E além de tudo ainda diz assim, se forem só músicas é tanto, agora se quiser que eu dê uma palavra é mais X. Então virou comércio, igualzinho Éfeso, os totemzinhos da grande Diana dos Efésios, como eles a chamavam. E Paulo entra naquele, irmãos, o que eu quero dizer é que aquela igreja vivia perseguição por causa da fé. Além da idolatria na cidade, tinha o culto do imperador. Se dissesse que outro a não ser César era o Senhor,
Por isso que Paulo disse, com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Porque naquela ocasião, alguém que confessasse Jesus como Senhor, não estava só dizendo, eu quero aceitar Jesus. Não, ele estava colocando a cabeça dele a prêmio. Porque alguém que declarasse outro nome, que não era o de César, perderia o pescoço. Antigamente a aceitação, a profissão de fé era assim. Quer aceitar Jesus? Está disposto a morrer? Estou. Então confessa Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E não tinha medo não. Hoje a gente faz um apelo, irmão, não tem faca na garganta de ninguém. E tem gente que fica numa luta. Eu sei que isso é uma questão espiritual, mas muita gente, irmão, se fosse naquela época, não entregaria mesmo a vida a Jesus. Porque a perseguição era algo real, esses irmãos estavam sendo perseguidos. O contexto de Apocalipse é um contexto de perseguição. O contexto em que esse livro foi escrito foi um contexto de perseguição. João está exilado como prisioneiro na ilha de Pátimos. Então Jesus olhou a perseverança dessa igreja e disse assim, vocês têm paciência. E vocês também têm perseverança. Verso 3, você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, mas não esmoreceu, não desanimou, não recuou, não voltou atrás. Permanece firme. Jesus olha a nossa perseverança. Sabe, irmão, aquele dia que você vem na igreja, e que você diz assim, vou, mas vou sem vontade. Vem mesmo, arrastado, mas vem. Sabe aquele dia que você não tem vontade de orar, e você mesmo assim ora? Ora mesmo, irmão. Sabe aquele dia que você não tem vontade de pegar a Bíblia? Faz isso nesse dia também, faz sem vontade, não tem problema nenhum. Irmão, você acha que durante esses 20 anos que eu prego aqui, já teve vezes de eu pregar sem vontade de pregar? Inúmeras vezes. Eu tinha vontade era de sentar e ouvir alguém ministrar para mim. E ouvir aquilo que Deus queria falar através da boca de outro. Houve dias, melhor dizendo, que a minha vontade era sentar e receber a palavra, sem preocupação de ministrar a ninguém. Você acha que todas as vezes que você vê esses irmãos cantando, adorando, é porque está tudo legal? Meus irmãos, perseverança é algo que Jesus quer ver em mim e em você. Amém? É algo que Jesus quer ver no nosso meio. Ei, para que desistir? Talvez Deus está falando hoje de uma maneira muito clara com você. Por que você quer desistir? O que é que o Senhor te fez? Irmãos, o sol vai ser quente na vida da sementinha que foi plantada. Mas quando a semente tem raiz, e esse é o detalhe, você não foi plantado em Deus para viver numa superfície rasa. Você foi chamado para aprofundar raízes, e quando o sol quiser te secar, quando as dificuldades quiserem te paralisar, você vai dizer, eu estou buscando o meu nutriente lá na profundidade. Eu estou buscando o meu alimento lá nos pés de Jesus. Eu estou sendo nutrido no meu secreto, na minha vida com Deus. Eu estou lançando raízes, e eu não vou secar. Eu não vou secar. Essa igreja estava lá, irmão, pode vir, Jesus é o Senhor. Numa cidade idólatra, Jesus é o Senhor. Numa cidade onde César era adorado, Jesus é o Senhor. E por isso perseguição, prisão, espancamento na vida dos crentes. E eles não abandonaram a fé. Eles não negaram o nome de Jesus. Jesus quer ver isso na igreja dele. Na igreja hoje do Brasil, irmão. Alguém diz que o crescimento evangélico no Brasil é como um grande rio, aliás, um grande lago,
de quilômetros e quilômetros de extensão, mas com um centímetro de profundidade. Muitos de nós, irmãos, não queremos desenvolver uma vida sólida com Deus. E na hora do aperto a gente quer abrir mão. Essa igreja, Jesus olhava e dizia assim: vocês trabalham pra caramba. Vocês trabalham até não aguentar. E vocês não desistem não. Leva bufetão na cara, mas estão adorando, estão firmes na fé, firmes no meu nome, têm dado duro na obra sem se cansar, não tem voltado atrás na hora das dificuldades, tem permanecido firmes sem esmorecer. Jesus via isso. Irmãos, eu quero ser uma igreja assim. Eu quero ser parte de uma igreja que trabalha arduamente, amém ou não? Eu não quero ser aquela igreja mole, aquela igreja flácida, aquela igreja que parece aqueles bonecos de Olinda, todo mole, sem firmeza. Não, queremos ser uma igreja firme. Queremos fazer parte de uma igreja que opera, uma igreja que se movimenta, uma igreja que faz pelo reino de Deus com dedicação, com suor, com empenho. Pastor, vai ter estamos juntos. Estamos juntos. E eu quero ser parte de uma igreja que tem perseverança também. Eu não quero ser daqueles que olham para trás. Eu não quero ser parte de uma igreja que qualquer ventinho contrário me deixa em casa desanimado. Eu quero ser uma igreja viva e que prossegue dia após dia, um passo de cada vez em direção ao alvo que é Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Deus também via, Jesus via aqui uma igreja firme na palavra. Olha aqui o verso de número 2 ainda. O texto vai dizer: sei que você não pode suportar os maus e que pois aprova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Irmão, como que essa igreja fez isso? Veja, eles não podiam suportar os maus. Quem eram esses maus? Eram os líderes falsos que estavam tentando lugar naquela igreja. Eram aqueles homens que viviam uma coisa diferente do que pregavam. Eram os falsos apóstolos, eles não suportavam os maus. Ei, não tem lugar aqui para vocês. Vocês querem andar na palavra, a gente está junto. Agora a gente não vai ficar ouvindo heresia, a gente não vai ficar ouvindo coisa esquisita que não está na palavra. Irmãos, porque hoje a gente tem assim um crescimento de pregadores que é uma coisa fantástica. Cada dia um que se levanta é tremendo. Muitas boas mensagens, mas irmãos, não são todas. Tem vezes que você procura a Bíblia numa mensagem e não acha. Tem vezes que você procura coerência numa mensagem e também não acha. E cada um que queira mais likes e seguidores. E a gente muitas vezes está sendo submetido a esse tipo de dieta perniciosa. Esse tipo de dieta que a gente, na verdade, está fazendo mais mal do que bem. E essa igreja não aceitava, eles não suportavam os maus. Interessante que o texto diz que eles puseram à prova líderes que se diziam apóstolos. O cara chegava lá engravatado, bonitão, bottom da denominação no terno. E chegava lá e dizia assim: brincadeira, viu, irmão? Não é esse contexto lá não, mas é como se fosse nos dias de hoje. É aquele cara que chega dando carteirada. Uma vez eu estava aqui na igreja adorando, aleluia, que culto abençoado. De repente chega um irmão, um diácono e bate no meu ombro: pastor, pois não, tem um pastor lá fora que quer falar com o senhor. Eu digo: agora? O irmão estava naquele momento de adoração tão gostoso. Agora, eu pensei, deve estar precisando de um socorro. Talvez seja alguém que eu conheça, e fui lá fora. E ele estava lá segurando uma pasta na mão. E eu: boa noite. Pois não? Ele puxou a carteira. Autoridade eclesiástica. Ele me deu uma carteirada. Pastor, eu sou pastor fulano de tal.
Eu vim aqui por isso, pastor, vamos fazer o seguinte, no final a gente conversa. Pastor, senta em qualquer lugar. Assim como eu também sento em qualquer lugar. Eu coloquei aquelas cadeiras ali, irmão, é porque aqui não estava dando espaço para eu sentar. Mas eu disse para ele sentar em qualquer lugar. Senta lá em qualquer lugar, irmão. Vamos adorar. Vamos adorar. Irmãos, essa igreja, ela não aceitava falsos apóstolos. Não adiantava dar carteirada para essas igrejas. Para essa especificamente de Éfeso, não. Então, como é que eles punham a prova? Irmãos, era o crivo da palavra. Presta atenção, igreja. Nós não podemos ser uma igreja que despreza o conhecimento da Bíblia. Nós não podemos ser uma igreja que não estuda a palavra. Nós não podemos ter medo de nos aprofundarmos na palavra de Deus, não. Irmãos, nós precisamos quebrar esse mal, esse chamado analfabetismo bíblico que a igreja vive nos dias de hoje também. Por quê? Porque a gente está aceitando qualquer coisa. Eu falava de manhã, se você for em uma igreja qualquer, como a gente está indo, né, visitar, abençoar, orar, não é tudo que se fala que a gente tem que aceitar, não, irmão. A igreja tem que ter critério, tem que estar ouvindo, e assim como os bereanos, confirmando nas escrituras, se de fato é assim. E eu quero te dizer, até o seu pastor que prega para você, você tem que conferir o que está na Bíblia. Se o que o meu pastor está dizendo concorda com a Bíblia, eu recebo. Paulo disse, se eu, ou algum anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho, além do qual recebeste, seja anátema. Irmão, recebe profecia de olho aberto. Isso é uma expressão que eu quero te dizer, é claro que você pode fechar os olhos, mas muitas vezes a gente, quando vê alguém dizendo, assim diz o Senhor, a gente já se desmancha. E a gente se abre para qualquer coisa que a pessoa falar. Escuta, antes de dar o amém, ouve primeiro. Vê se aquilo está concorde com a palavra de Deus. Agora, para que eu saiba o que é certo, eu preciso me dedicar a conhecer o que é certo. Eu preciso me dedicar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. O problema é que muitos de nós não gostamos de ler a Bíblia, temos preguiça de ler a Bíblia, não temos amor pela Bíblia. Muitas vezes fazemos um fast food bíblico, pegamos um versículozinho e achamos que estamos alimentados. Nós precisamos ler Bíblia, irmão. Precisamos ler Bíblia. Precisamos ler com atenção, ler com o coração aberto para o Espírito Santo. Precisamos amar as Escrituras, Igreja de Jesus. A reforma protestante é um assunto estudado até pelos que estão aí no ensino médio. É um objeto de estudo. E é interessante uma frase de Martinho Lutero, quando ele confrontou o papado da época, ele pegou a Bíblia e disse assim, o meu papa é de papel. Eu não sigo aquilo que os homens falam, se não estiverem em concordância com a Escritura. Eu obedeço a palavra. Irmãos, igreja de Éfeso, pôs à prova os falsos apóstolos. E o pior, descobriu que eram mentirosos. Está falso, show! Você vai pregar heresia lá fora. Aqui dentro não. Aqui dentro nós amamos as Escrituras, nós amamos a palavra de Deus. Irmãos, e tinham duas coisas que estavam tentando ingressar no convívio da igreja. Eram os falsos apóstolos, mas o texto também vai falar que eles não adotavam, eu desmarquei aqui, as obras dos nicolaítas.
Olha só. Versículo de número 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas. Veja bem, os nicolaítas não eram um grupo que pregava heresia, não. Eles iam além disso. Eles pregavam e defendiam e viviam um erro muito grande na igreja. Era uma teologia liberal. Era um tipo de cristianismo que dizia assim, não tem problema nenhum. Que eles incentivavam, eram cristãos que incentivavam práticas de prostituição na igreja. Assim como Balaão. Os nicolaítas eram uma seita no meio da igreja, que se infiltrava, e dizia assim, problema nenhum você comer uma coisinha sacrificada ao capeta. Você tem fé? Problema nenhum, irmão, você se prostituir. Olha, o estômago foi feito para comida. E o corpo para ter relação sexual. Deus não vai te condenar por isso. Então era mais do que uma fala, era mais do que um ensino errado, era uma prática libertinosa. Irmãos, e a igreja de Jesus precisa estar com o olho arregalado, aberto. Porque a gente está ouvindo o discurso aí lindinho da hipergraça. Muitas igrejas já estão vivendo hoje essa teologia esquisita chamada hipergraça. É aquela que diz assim, Deus te ama, tchá, tchá, tchá. Tem problema nenhum, Deus te perdoa. Você é que é o importante. Não importa como você está, contanto que esteja. Deus é o seu Pai. Irmãos, veja que é uma mescla de verdades que a gente crê, mas concedendo e permitindo práticas que a gente não admite. A gente não, a palavra. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu e você somos santuário do Deus vivente. E Paulo diz, como eu vou pegar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e vou entregar a uma prostituta? Não tem como. Você não pode profanar o templo do Senhor. Então, crente tem que ter uma vida pura. Irmão, crente tem que ter uma vida pura. O crente em Cristo Jesus, que ama a palavra de Deus, ele não aceita adultério. Ele não aceita fornicação. Ele não aceita prostituição. Ele não aceita imoralidade. Não, irmão, não aceita. Não aceita. Tem diferença, pastor? Tem. Prostituição, pastor, tem relação nenhuma com esse mal. Mas veja bem, irmãos, hoje falar de pureza para solteiro é ser ridicularizado lá fora. Mas o problema é quando nós começamos a ser ridicularizados entre aqueles que são cristãos e que estão vivendo como os nicolaítas. Pastor, Deus sabe das minhas fraquezas. Deus sabe que eu tento, mas não consigo. Conversa para boi dormir. Irmão, a Bíblia diz para a gente, não é fazer a nossa carne dormir, não. Faz a sua carne dormir, acalma ela. Do meu coração. A Bíblia diz para você e eu mortificarmos a nossa carne. Fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Está errado, pastor solteiro, ter relacionamento sexual antes do casamento? Tá. Ache você ruim ou bom, mas a Bíblia diz que está errado sim. E que isso pode levar a pessoa para o inferno, caso não se arrependa. Pastor, está errado, pastor, eu sou casado há 30 anos com a minha mulher, mas é só de vez em quando. É só uma escorregadinha. Deus sabe que eu tento, mas nem sempre consigo. Vai para o inferno, irmão.
Ô mensagem que vai começar a dar dislike lá, você vai ver. Irmão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tem obra dos nicolaítas hoje no meio da igreja do Brasil. É comum muitas vezes ouvirmos casos de jovens que saem de um culto e vai para um motel depois. E acha que está bacana. Cantou umas músicas que chorou. Deus me ama. Joia, Deus te ama mesmo. Mas Ele não ama o nosso pecado. E os nicolaítas estavam nessa igreja pregando isso. Você pode ser crente, mas você pode ser um crente moderno. Você pode ser um crente da hora, descolado. Você pode ser um crente que pega as minas da igreja tudo. Você pode ser uma crente que, irmão, eu cantava, eu tinha um mau gosto horrível, tinha um mau gosto para música triste. Eu escutava umas músicas esquisitas, uns brega. Você imagina um negócio desse? Eu tinha uma música que eu ouvia que dizia assim: sou pistoleiro do amor. Aí eu ouço às vezes um caso ou outro. Irmão, presta atenção. Crente não pode ser pistoleiro não, irmão. Tem crente que é metralhadora mesmo. Para todo lado ele atira. Primeiro que vier peixe. Tranquiliza o coração, santo. Tranquiliza o coração, santa, que está solteiro, solteira. Acalma. Não desespera não, se Jesus voltar, você vai ter coisa melhor lá em cima. Aí não fica doido, tem que arrumar, tem que ter. Calma. Deixa Jesus jogar um balde de gelo na sua cabeça, depois o fogo do Espírito Santo, aí tudo se resolve. Mas muitas vezes a gente está como os nicolaítas, na igreja, tendo práticas. Irmão, crente tem que ser diferente. Crente tem que pagar a conta que ele deve. Crente não pode estar mentindo aqui e ali. Crente não pode ser fofoqueiro. Não pode. Se você está vendo um crente que ele não está andando como Deus quer. Ele está andando como os nicolaítas querem. Então, às vezes a gente não quer mais ouvir palavras assim, porque nós já avançamos. E a gente não vê avanço nenhum, irmão. A gente não está vendo esse avanço todo, não, porque se estivesse avançando, a gente já estaria ganhando o Brasil para Jesus. Todo o Brasil seria crente. Mas a gente não está andando assim. A gente prega no domingo, ouve e reproduz e compartilha, mas a nossa vida está ruim, como os nicolaítas querem. E essa igreja dizia assim: ei, aqui não. As obras dos nicolaítas nós odiamos. Veja, não são as pessoas que são odiadas. As obras erradas são odiadas sim. As obras. A gente não tolera, não aceita. Ah, que bom, não. E essa igreja assim, botou a mão no peito da heresia e disse assim: aqui você não entra não. Aqui nós podemos errar e somos pecadores, nós erramos. Deixa eu te dizer, não tem nenhum santo voador com a auréola na cabeça de anjinho. Todos nós aqui somos pecadores. Tem algum pecador além de mim aqui? Levanta a mão. Todos nós somos. Mas a gente tem uma decisão, irmão. A cada dia, como diz a música, eu escolho Deus. A cada dia eu escolho mortificar minha carne. Eu vou pregá-la na cruz. Vou fazer morrer minha língua ferina, minha língua fofoqueira. Eu vou pregar minha mente na cruz para não pensar coisa ruim. Eu vou crucificar minha carne, meu corpo, meus membros, para que eles não desagradem a Deus. Eu decido. É decisão. E essa igreja fez isso. Aqui não. Nem vocês superapóstolos, nem vocês que pregam heresias, e nem esses nicolaítas que estão tentando dizer que não tem problema nenhum. Tem problema sim. Irmão, presta atenção. Você entraria numa igreja dessa ou não? Eu seria membro, irmão, dessa igreja aqui.
Uma igreja que ama a palavra, uma igreja que trabalha até suar, uma igreja fervorosa, uma igreja que não tinha corpo mole, uma igreja firme na doutrina da... Opa, estou no lugar certo, é esse que eu quero, aleluia! Mas Jesus chega e diz assim, agora, para terminar minha análise, eu tenho contra você uma coisa. Aí você assim, uau, bacana, ele tinha mais coisas favoráveis e só uma coisa contra. Nós estamos com saldo positivo. Irmão, ele estava com saldo negativo. Porque o peso do que eles não tinham era maior do que o peso que eles tinham. E Jesus diz assim, o problema, verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Irmão, você imagina uma igreja trabalhando, operando, estudando a Bíblia, fazendo círculos de oração e círculos de estudo da palavra, uma igreja que se mantinha pura, que não aceitava o pecado, mas fazendo isso tudo sem coração. Irmãos, é possível um casal apaixonado. Quem já esteve apaixonado? Só? Tá ruim, hein? Seu coração nunca acelerou por ninguém? Nunca bateu mais forte? Irmãos, dia de domingo, eu tinha na igreja 2 grandes momentos. Era um momento que eu parava para adorar, mas quando terminava o culto, era um momento que eu parava para observar minha linda princesa. Eu estou falando sério, eu não namorava com ela ainda, mas eu já cubava ela. E eu trabalhava igual o Nick, na mesa de som, e era uma elevação mais ou menos daquela altura. E eu tinha uma visão privilegiada. E eu sabia quando ela chegava. Meus olhos percorriam toda a terra. Aleluia. E ela entrava e eu disse, agora eu posso adorar com tranquilidade. Já chegou. Irmãos, é possível uma pessoa apaixonada, um casal apaixonado que viveu momentos dificílimos na sua vida 2, enfrentou desertos, enfrentou dificuldade financeira, está recém-casado. E ali, igual nós comíamos no início, era bem no iniciozinho, era suco de laranja e torrada todo dia. Teve uma vez que ela desejou fruta e a gente não tinha ainda como comprar. E aí Jesus fez um milagre, você já sabe desse milagre. Fizeram um jogral na igreja e foi uma cesta maravilhosa que a gente levou para casa. Mas, irmãos, é possível passar o tempo e aquele brilho nos olhos, aquele fogo no coração, aquele entusiasmo de estar com o outro e se perdendo. O problema é que tudo parece estar como antes. Eu continuo cozinhando para ele, eu continuo passando e lavando as roupas dele, eu continuo colocando dinheiro na casa, colocando comida na despensa, consertando o chuveiro que queimou, trocando a lâmpada que queimou, eu continuo cuidando dos filhos, mas eu olho para aquela pessoa que eu prometi no altar amá-la e não senti mais nada por ela, que não é o meu caso, viu, meu irmão? Mas isso pode acontecer. E aí você vive com uma pessoa o resto da sua vida assim, você faz tudo, mas não tem mais coração. Irmãos, isso daí é o atestado de óbito de qualquer relacionamento. Casais que deixaram a poeira se acumular, que deixaram mágoa se acumular, vai viver como todo mundo, aparentemente, mas não tem mais coração para o outro. Jesus viu isso na igreja de Éfeso. Vocês continuam
trabalhando. Vocês continuam marcando ações sociais, continuam se esforçando para impactar essa região. Vocês continuam sendo rigorosamente fiéis à palavra, não negociam a palavra. Vocês continuam se mantendo puros naquilo que vocês creem ser a conduta certa, mas vocês não têm mais paixão. Vocês não têm mais coração. Vocês já não têm mais olhos que brilham. Você faz tudo porque agora virou uma obrigação você fazer. Virou rotina você fazer. Você vem à igreja porque domingo à noite você já estabeleceu na sua mente que é o dia de estar na igreja, mas você vem como se fosse qualquer lugar. Irmão, incrível o número de pessoas que depois dessa flexibilização da pandemia, não voltaram mais. Porque entenderam que a igreja ficou fechada, eu ceiei em casa, eu me mantive, estou vivo até hoje, então não preciso estar lá. E muitas vezes, irmão, Jesus está olhando isso e está dizendo, isso está pesando mais do que as coisas que eu achei legal. Porque eu não casaria, irmãos, com uma pessoa que dissesse assim, tá jóia, eu te acho uma pessoa interessante, você não é nem tão feio assim, e nem tão bonito assim, mais ou menos. Posso casar com você? Vamos ver se rola, vamos ver se dá. Irmão, não dá não. Eu não casaria com uma pessoa que parece estar fazendo um favor para mim. Eu não casaria com uma pessoa que não me olhasse e não me quisesse. Você acha que Jesus quer uma noiva assim? O seu primeiro amor você não sente mais. Você não tem mais ardor no seu coração pela minha presença. Você ama a minha obra, você ama estudar a palavra, você é criterioso no que você crê e no que você vive, mas você não tem mais tempo para mim, você não tem mais o seu momento comigo. Você sabe que o primeiro sinal de alerta de que o casamento está afundando é quando o casal já não tem mais intimidade sexual. Pastor, por que o senhor está falando isso? É encontro de casais? Não, irmãos, porque a ideia da intimidade do casal é muito próxima com aquilo que Jesus diz, tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. A intimidade de um casal tem uma relação muito próxima com o conhecer, com a intimidade que Deus espera de mim e de você em relação a Ele. Irmãos, eu não já chorei poucas vezes não. Vez por outra eu tenho que ir para o pó. Vez por outra eu tenho que confessar a Deus meu coração. Esses dias eu estava escutando a música do Judson. Me vinha sempre uma frase na cabeça assim, ó. Deus, minha oração. Deus, minha oração. E eu não estava entendendo esse Deus, minha oração, Deus, minha oração, Deus, minha oração. Aí fui na minha enciclopédia musical. Amor, tem uma música que está vindo na minha cabeça, que é Deus, minha oração, era do Judson. Aí eu fui colocar lá. Por que eu fui colocar? Eu não devia ter colocado. E ela começa assim, Deus, minha oração, se tornou em sequidão, se tornou num deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Eu digo, Jesus. E ele dizia assim, a terra seca sou eu. Aí esmaga, irmão. Não é só o Hulk que esmaga, não. Aquela música me esmagou também. Irmãos, eu quero dizer que não foi uma, não foram duas, nem 3 vezes, foram várias, inúmeras. Eu me converti aos 15 anos, 14 para 15 anos a Jesus.
Então já estou com 20, brincadeira. Já estou com 43 anos, já passou muito tempo. Vez por outra eu tenho que chegar aos pés do Senhor e dizer: Deus, minha oração está seca. Minha adoração é uma canção repetida. Eu estou operando no piloto automático. Mas não é poucas vezes, não, é muito. Eu digo: Deus, me quebra. Está ruim, Deus. Está ruim. Eu preciso do calor de novo. Eu preciso do fogo de novo. De novo. Igual Sansão, mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Irmão, não quero me acostumar nunca a ser crente, nem a pregar para você. Eu quero que o meu coração esteja aquecido por Jesus. Eu quero que Jesus olhe para mim e diz assim: você ainda brilha. Seu olho ainda brilha quando me vê. Seu coração ainda queima. Vamos deixar isso acontecer conosco, irmãos. Vamos para os pés de Jesus. O texto diz: lembra-te de onde você caiu. Arrepende-se e volte. A prática das primeiras obras. Tem que voltar. Amém. Jesus nessa noite está chamando a gente para voltar. Não é só se arrepender. Arrepender pastor, arrepender é uma convicção interior. Eu estou ruim, eu estou um crente frio, eu estou um crente sem coração. Eu estou fazendo tudo, estou trabalhando. E nós líderes, você que é líder, você que é ativo na igreja, sonde o seu coração. Sonde o seu coração, sonde o seu coração. Porque você pode estar fazendo tudo normalmente. Mas talvez o coração não esteja lá. A gente precisa colocar o nosso coração nessa noite em alinhamento. Volta à prática. Volta para o secreto, volta para aquele quartinho, volta para aquele banheiro que você costumava chegar na empresa e se ajoelhar lá. Nem limpo ele estava ainda. Mas você já chegava lá cedinho e se colocava de joelhos lá. E chorava diante de Deus. Irmãos, a gente às vezes está precisando voltar. Vamos orar? Você pode ficar de pé em nome de Jesus, fechar os olhos. Pode apagar, viu, querido, para a gente se concentrar só em Deus nesse momento. A gente já está finalizando o culto. Tem tempo, deixa eu te falar uma coisa. Tem tempo, irmão, tem tempo, tem tanto tempo. Que a gente, quando faz uma oração assim, a gente não chama mais ninguém à frente. Tem tempo, por causa da pandemia, né? Para a gente não ficar tudo junto. Mas eu não quero quebrar protocolo de segurança, de jeito nenhum. Mas eu quero fazer um desafio. Você vir aqui à frente, dando um espaçamento do seu irmão. Você não vai ficar colado com ele, não vai abraçá-lo. Viu você que está em casa? Para não pensar que a gente aqui debandou. Você vai vir aqui. No altar. Talvez você que sentiu: meu Deus, eu estou um crente normal. O pior crente é o crente normal. Estou bem, estou trabalhando, estou estudando a Bíblia, estou orando, mas está sem coração. Meu querido, se você é esse, talvez você esteja bem, glória a Deus por isso, não tem problema nenhum. Mas se você sente um desejo de vir aqui à frente e orar junto comigo, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, vou até colocar a máscara para ficar aqui mais pertinho, tá? Mas sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Você que sente que precisa alinhar, precisa pedir para Jesus: Jesus, olha, vai aqui, tá frio aqui dentro, tá sem lágrima mais aqui nos olhos. O secreto, o quartinho, eu não lembro mais a última vez que eu fui lá. Não lembro. Jesus está dizendo: lembra e volta. Estou esperando você lá. Estou esperando você lá.
Querido, fique à vontade se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, enfim, mas nesse momento ore ao Senhor. glória. Deixa ele ouvir a sua voz. Deixa o seu noivo ouvir sua voz. Yanda labanaia shirikanda labanaia si.
Daramanaia xere de menere de mexere de mene canta labasi. Riandaraia se. Redamanaia se. Deus, traz o nosso coração de volta. Traz o nosso coração de volta nessa noite. Não queremos ser um boneco, Senhor. Não queremos ser uma aparência. Não queremos fazer todas as coisas corretas sem o coração, Senhor, voltado para Ti. Não queremos fazer tudo de uma maneira tão linda, mas por dentro a gente está tão seco. Jesus, nessa noite nós te suplicamos, visita a nossa vida hoje, visita a nossa vida agora. Jesus, nessa noite faz o nosso coração voltar a arder pela Tua presença. Senhor, faz os nossos olhos voltarem a brilhar. Toda vez que a gente falar de Ti, toda vez que a gente tiver oportunidade, Senhor, de falar do Senhor para alguém, que seja como o amor maior da nossa vida. Sobretudo, meu Deus, aquele momento íntimo, aquele momento que o Senhor diz: vai lá, tranca a porta, deixa ninguém entrar não, só eu e você, só você e eu. Jesus, o Senhor nos espera ali todos os dias. O Senhor nos espera ali, Senhor, é um encontro da noiva com o noivo. Oh, Senhor, nessa noite, traz o nosso coração de volta, Senhor. Não queremos ser uma igreja sem coração. Traz, Senhor, traz, resgata-nos, Senhor. Todos os dias, como a gente cantou agora, todos os dias me resgata, Jesus. Todos os dias, Senhor. Gandaramanaya cheira, manaya chi. Senhor, todos os dias, só pra Te adorar, quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e diga: Jesus, Tu és o meu maior amor. Diga: Jesus, Tu és o meu maior amor. Jesus, Daramai, Tu és o meu maior amor, Jesus. Não deixa que essa verdade se aparte da minha vida. Não deixa, Jesus, não deixa, Jesus, não deixa, Jesus. Não deixa, Jesus, não deixa, Jesus. É tão sério que o Senhor disse: se você não se arrepender, você vai deixar de existir. Como igreja, não tem mais como continuar. Eu não posso ter uma noiva que não me ama, que abandonou o primeiro amor. Eu não posso. Eu vou remover o candeeiro do seu lugar. Meu Deus, olha-nos nessa hora. Olha-nos nessa hora, Senhor. Olha-nos nessa hora. Renova-nos mais uma vez. Mais uma vez. A oração que Sansão fez. Mais uma vez. Mais uma vez. Me renova mais uma vez. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos. Amém, amado. Aquele lugar te espera, me espera. Volta à prática das primeiras obras. Volta, volta. É como se você ouvisse a voz do Senhor dizendo: volta, estou te esperando. Amém. Vamos orar, daqui a gente já vai para casa. Levante sua mão. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento. Tu és lindo, lindo, lindo. Tua presença, Senhor, desde o início desse culto, tocou em nossa vida. E muito obrigado por isso. Muito obrigado pela vida de cada irmão e de cada irmã. Peço que o Senhor nos leve em paz agora às nossas casas, nos dê uma noite de paz e nos dê uma semana de vitória também. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Que a sua presença seja uma constante em nós, para a glória do teu nome. Que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sua casa e sobre todo o povo de Deus, não somente agora, mas para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Vá em paz em nome de Jesus. Não deixe de dar um tchauzinho para o seu irmão, até porque